Oi pessoal, aqui é a professora Suziela Alvarenga. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando nesse período de pandemia. E hoje a gente vai fazer a correção das atividades de História do segundo ano do ensino médio, referente à semana 3 do PET, segundo volume. Vamos lá? Essa semana 3 abordou a Constituição de 1824. Ela apresentou um texto introdutório para depois abordar o texto, a Constituição de 1824, e em seguida colocou 5 questões a respeito desse tema. Esse texto, a Constituição de 1824, responde a todas as perguntas. Então, pergunta número 1. Qual foi o papel do poder moderador estabelecido pela Constituição de 1824? O papel do poder moderador foi zelar pelo equilíbrio entre os outros poderes, mas na prática era um instrumento para permitir que o imperador interferisse nos demais poderes. Como eu já conversei com os meus alunos, em 1823 foi apresentada uma Constituição para o Dom Pedro I, que foi apelidada, denominada de Constituição da Mandioca, porque ela determinava que para ser eleitor a pessoa precisava ter pelo menos 150 alqueires de farinha de mandioca. Então foi uma Constituição que determinou que para ser eleitor, para participar do jogo político, da vida política do Brasil, só os grandes fazendeiros, porque só eles é que teriam uma produção tão grande de farinha de mandioca. Então só eles teriam uma plantação tão grande. Enfim, a Constituição de 1823, ela limitava os poderes do Dom Pedro I. A gente sabe que geralmente o governante ocupa o poder executivo, e a Constituição de 1823, ela determinava que o poder no Brasil seria dirigido pelo poder legislativo. Então, o Dom Pedro I, ele estaria, digamos que nas mãos das decisões dos deputados e senadores. Isso deixou ele muito insatisfeito, assim como o fato de que ele teria que abrir mão do trono de Portugal para poder governar o Brasil. E em novembro mesmo de 1823, ele determinou a noite que ficou conhecida como a Noite da Agonia, que foi quando os políticos da oposição, os políticos que eram a favor da Constituição da Mandioca, acabaram sendo presos em uma ordem do Dom Pedro I. Depois disso, ele determinou que os escolhidos por ele elaborassem a Constituição de 1824, onde, além dos 3 poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, haveria um 4º poder que seria superior a todos os outros poderes, que era o poder moderador. A intenção do Dom Pedro era se manter como poder máximo. Então, além dele estar colocando o dedo em todos os poderes, porque ele era o poder executivo e ele escolhia seus ministros. Ele determinava, ele escolhia quem seriam os senadores. Então, ele também intervinha no poder legislativo. E ele escolhia os juízes. Então, ele escolhia os membros do poder judiciário. Então, ele também intervinha nesse poder e ele ainda era o centro do poder moderador. Então, ele alegava que quando as coisas estivessem em desordem, em conflito, em atrito, que o poder moderador viria para trazer o equilíbrio, para resolver os problemas quando os poderes não estivessem conseguindo. Mas, na verdade, era simplesmente um meio de centralização do poder, dele continuar no centro do poder, e isso foi visto como uma atitude muito autoritária. Número 2. Quais foram as pessoas consideradas cidadãs pela nova Constituição? Oficialmente, todos os homens livres e libertos, no caso, os ex-escravos, desde que eles tivessem nascido no Brasil. Pessoas que nasceram em Portugal ou em outras colônias de Portugal
que essas pessoas então vivessem no Brasil e aceitassem o fato do Brasil ser um país livre, um país independente, essas pessoas também seriam consideradas cidadãs. Os ex-escravos, eles só eram considerados cidadãos na primeira fase das eleições, tá bom? Na segunda fase eles não eram considerados. Foram excluídos os escravos, os menores de 25 anos que fossem solteiros, os religiosos e as mulheres, como era de se esperar. Número 3. Quais pessoas poderiam votar nas eleições? As eleições elas eram baseadas no voto censitário, ou seja, a pessoa tinha que ter determinada renda para ter o direito de votar e também para ter o direito de se candidatar a algum cargo político. E as eleições eram indiretas, então elas não tinham a participação popular de forma geral. Ela tinha participação de algumas classes, ok? De parte da sociedade. Então as eleições eram divididas em etapas, sendo o voto censitário, ou seja, o voto baseado na renda da pessoa. Nas eleições primárias, a primeira fase das eleições, elas escolheriam quem realmente ia votar para deputado e senador. Então, as eleições primárias não eram todos que eram considerados cidadãos poderem votar já nos candidatos. Eles iam votar em alguns nomes que iam escolher os candidatos. Votavam nessa primeira fase os homens livres a partir dos 25 anos e que tivessem uma renda anual mínima de 100 mil réis. Então eram pessoas de posse. A maioria dos brasileiros estava excluída dessa primeira fase. Imagina então da segunda fase. Nas eleições de segundo nível, votavam os eleitos na primeira fase, sendo eles aqueles que tivessem uma renda anual mínima de 200 mil réis. Então, as pessoas eleitas na primeira fase, que eram as pessoas mais ricas, tinham o direito de escolher os deputados e apontar os seus interesses para senadores, né? Os senadores eram indicados por cada província. Então, aqui o cerco começa a se fechar, porque para você participar das eleições de segundo nível, para você ser eleito para participar delas e para você poder escolher os políticos brasileiros, você precisava ser ainda mais rico. O que eu quero que vocês percebam? O povão, eles tinham acesso à política? Será que eles estavam participando dessas eleições? Claro que não. Quem que estava participando? Os proprietários de terras. Então, pessoas que já tinham posses. E quais pessoas poderiam ser candidatos aos cargos de deputados nas eleições? Pergunta número 4. Aí sim, a gente está falando dos grandes fazendeiros. Por quê? Porque os cargos de deputado e também de senadores, eles estavam reservados para os homens católicos que tinham uma renda muito maior. Então, para ser deputado, a pessoa tinha que receber anualmente pelo menos 400 mil réis. Já para o cargo de senador, a pessoa tinha que ter uma renda anual de pelo menos 800 mil réis. Então, os cargos de deputados e senadores, eles estavam reservados para a aristocracia rural brasileira, ou seja, para os grandes proprietários de terras e, consequentemente, de escravos do Brasil. 5. Por que a Constituição não alterou, não mudou o regime escravista no Brasil? Por que a Constituição não pôs fim à escravidão no Brasil? Gente, tudo era uma jogada de interesse. Então, desde antes do primeiro reinado, no processo de independência do Brasil, o Dom Pedro I ele se aliou à aristocracia rural, aos grandes fazendeiros, em troca de apoio. Então, ele prometeu que se ele fosse apoiado por essas pessoas, que ele manteria os privilégios que os fazendeiros tinham. Então, que eles se manteriam no poder político da sua região, que o Brasil não seria dividido igual os países vizinhos nossos, né? Então, o território da América Espanhola, no período de luta por independência, ele acabou se dividindo em vários países. Então, o que era uma união territorial da América Espanhola se fragmentou, se dividiu. E o Brasil estava com muito receio, né? Os brasileiros estavam com receio de que isso acontecesse. Então, Dom Pedro prometeu para esses poderosos
que ele tentaria manter o Brasil unido. E para isso ele precisaria da ajuda da aristocracia, uma aristocracia que tinha sua riqueza baseada no trabalho escravo. Então, quando a Constituição de 1824 foi elaborada, a situação do escravo ela foi mantida e omitida, ela não foi abordada na Constituição. A sociedade continuou do mesmo jeito, continuou escravista. Por quê? Porque era consenso, era de comum acordo entre as elites intelectuais, ou seja, o povo rico do Brasil, que o Brasil não sobreviveria sem a mão de obra escrava. Por quê? Porque a nossa economia, na época, estava nas mãos dos grandes fazendeiros que geravam, que movimentavam todo o aparato econômico do Brasil e alegavam que a economia ia quebrar se a escravidão acabasse. Aqui eu coloquei algumas charges mostrando o posicionamento de Dom Pedro I quanto à Constituição de 1824, quanto ao poder moderador. Então a primeira está a jornalista aqui falando quais são os limites dos seus poderes. Então ele fala Deus, talvez. Por quê? Porque ele era o poder máximo. Então ele falava, talvez Deus me segure, mas eu é que sou todo poderoso mesmo. A Constituição é para todos, majestade? Quase todos. Eu estou acima dela. Então, mais uma vez, reafirmando que ele centralizava o poder, que apesar dele propor um território com práticas liberais, ele se mantinha conservador, né? Ele queria ser o poder absoluto. E aqui ao lado, em cima, também à direita, no caso, está falando sobre a questão da cidadania no Brasil nesse momento, onde se estabelecia uma quantia, né, de renda para que a pessoa fosse considerada cidadã mesmo para exercer seus direitos políticos. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter auxiliado e esclarecido um pouco mais sobre o tema e ajudado vocês na resolução das atividades. Abraços da professora Suziele e até a próxima!